A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal Mensagem Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. E eu desejo, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal, que você tenha uma boa recepção e as palavras que forem pregadas aqui sirvam de avivamento, de edificação e alegria para você. Eu quero ler uma palavra muito importante da igreja primitiva a respeito de Ananias e Safira. Mas primeiro eu quero que você dê o like, se inscreva no canal e, se possível, convidar outros irmãos para se inscrever também. E vamos então à palavra que encontra-se em Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, versículo 36, e depois pega o capítulo 5 até o versículo 5. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que ouviram. Eu vou continuar lendo um pouco. E levantando-se o jovem, cobriram o corpo e transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, expirou, e entrando o jovem, acharam-na morta, e o sepultaram junto do seu marido. Meus irmãos, encontramos uma palavra. A igreja estava começando, estava iniciando, e tinha muitos pobres na igreja, muitas viúvas devido às perseguições, então confiscava os bens. E parece que estava um costume entre eles, de quem tinha propriedade, se pudesse, vendia e trazia o dinheiro para os apóstolos para ajudar os pobres necessitados. E assim aconteceu, e assim Barnabé também fez. Diz que vendeu uma herdade e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Não encontramos nada nas Escrituras fazendo essa imposição, mandando isso, mas foi um problema de coração. Talvez ele tivesse outras propriedades, ou ele sentiu que naquele dia estava esperando uma hora para outra Jesus voltar. Mas aí nós deparamos com um casal chamado Ananias e Safira. Meus irmãos, parece que aquela ação de Barnabé repercutiu muito bem na igreja. E parece a impressão que a gente está, porque essa passagem dá para a gente analisar de vários ângulos. Que aí Ananias e Safira, não sabemos que tipo de crentes eles eram, mas eles resolveram fazer alguma coisa, parece que eles queriam aparecer como benfeitores. E o que nós entendemos aqui é que eles resolveram vender uma propriedade, eles podiam vender e trazer a parte nós estamos trazendo, não era obrigado a trazer total, mas parece que eles trouxeram como se fosse total, e aí houve engano.
E quando as coisas começam com engano dentro da casa de Deus, não vai certo, não dá certo. E nós encontramos que Pedro, cheio do Espírito Santo, usa até um termo, Ananias, por quem encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. E até entra uma parte doutrinária agora que nós vamos entender. Pela a palavra de Pedro, ele está entendendo, e ele cheio de Espírito Santo, que eles mentiram ao Espírito Santo, o Espírito Santo sendo Deus. Aqui nós encontramos uma declaração mostrando também que o Espírito Santo também é Deus. Então, dentro da doutrina da Trindade, nós entendemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E depois, mais adiante, ele diz, não fizesse isso aí para enganar a Deus. Coisa terrível, né, meus irmãos? Graças a Deus que hoje, e nós temos também Ananias, nós temos Safiras em toda parte da cristandade. Mas graças a Deus que hoje eles não estão morrendo fisicamente na igreja. Vocês já imaginaram? Se uns tantos que faz coisas erradas, semelhante a Ananias e Safira, e vem querer apresentar como boa coisa, ia dar tanto problema, a polícia na igreja incomodando. Naquele tempo não acontecia nada disso, mas Deus tratou. Eu quero conversar um pouquinho agora. Deus quer sinceridade, meus irmãos. Ele quer que nós tenhamos sinceridade, andando humildemente com Ele. E até um problema que eu quero focalizar. Às vezes nós notamos determinados crentes que estão indo muito bem, a gente vai, aquele irmão é uma benção, vai tudo bem. Mas daqui a pouco a gente nota que a vida dele espiritual está baixando, é como se fosse uma bola que entrou um preguinho e vai esvaziando a pouquinho, vai indo, vai não vir os cultos, vai indo, vai perdendo aquela graça e depois vai para o mundo. Infelizmente, às vezes, nós notamos, e nós temos história disso, e também acontece tanto com membro, como do ministério, como pastores. E estão lá no mundo, não encontram local de arrependimento para voltar para a igreja. E morrem no pecado. São determinadas mortes espirituais que nós não entendemos. Nós da igreja, como cristãos, é claro, temos que orar por aquela pessoa, temos que aconselhar, temos que visitar, temos que procurar trazer para a igreja, mas por mais que se faça, não dá, porque parece uma morte espiritual. Senhor, Deus, que nos guarde, nos ajude, que possamos ter temor, porque na igreja tem o que nós chamamos o sobrenatural de Deus, é coisa tremenda, poderosa. A palavra é fiel, a igreja não é coisa de brincadeira, nós temos que andar com sinceridade. O que faltou para Ananias e Safira. Morreu Ananias, morreu depois Safira, que podiam ter evitado essa morte. Eles podiam ter chegado a dizer para o Pedro, Pedro, nós vendemos a propriedade por tanto, e nós estamos trazendo um tanto, outra parte ficou para nós, mas nós estamos trazendo essa parte para está tudo bem. Mas ele fez como se tivesse vendido por aquele valor e tivesse trazendo todo o valor. Aí que foi o erro, usado engano. Meus irmãos, minhas irmãs, eu até quero acrescentar, companheiro de ministério. Tenhamos o cuidado para andar com sinceridade, não com engano na casa de Deus, porque nós estamos andando no fio da espada. Cuidado para não ser cortado, cuidado para não se ferir, como Ananias e Safira, que quiseram fazer uma boa coisa, mas quiseram fazer com engano e morreram. Que o Senhor nos guarda, que possamos ser sinceros, meus irmãos, andar com sinceridade. Eu estou trazendo esta palavra hoje porque, lamentavelmente, a nossa igreja é uma bênção, isso não é lamentável, é uma bênção. E um bocado de irmãos é uma bênção. Mas, no meio de tanta quantidade, sempre pode aparecer um Ananias e Safira, não vendendo propriedade, mas de outra maneira. E acontece que Ananias e Safira estavam pensando que Deus não estava vendo. E
O próprio apóstolo Pedro disse: tu mentiste, quisesse enganar a Deus, mentisse o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo não pode ser enganado. Nós temos que ver que ele penetra todas as coisas e conhece tudo de nós, que possamos ser sinceros, que nós estamos na igreja, numa jornada, esperando o final da jornada, entrar na cidade pelas portas. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de bondade, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todos aqueles que me ouvem neste dia. Dá o temor, Senhor, para que possamos, eu mesmo também que estou pregando, andar na Tua presença com sinceridade e fazer a Tua vontade, a Tua obra com sinceridade. Pai eterno, isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.